Amigos do canal Calcio Parlato, vamos ver o que a Gazeta diz para nós nessa terça-feira, dia de estreia da 10ª rodada do Campeonato 21-22. Milan na capa, não é uma grande novidade, falando de projetos para o futuro, mais do que do jogo dessa terça-feira, para ser honestos. Então vamos entender um pouquinho a hora do diabo, a lungo in vetta, ou seja, chegada no topo da tabela e 100 milhões para o futuro. Pioli condenado a fazer milagres, com todos os problemas referentes às ausências. Spalletti se blinda, e aí se faz uma referência, efetivamente, no final do jogo contra a Roma, vimos um Spalletti colocando para fora uma série de correntes, crucifixos, e aí Luciano Spalletti, rapper, com suas correntes e seu Napoli, que é a melhor defesa da Europa. A gente vai ver mais para dentro. Milan, negócios para ganhar o campeonato. Uma das coisas mais importantes é renovar o contrato ao Theo Hernandez e ao Leão, e o Favre, que deve vir em janeiro. Mas o Torino tenta fazer a festa, ou seja, tentare lo scherzetto. O Torino vai tentar estragar os planos do Milan nesse jogo dessa terça-feira. Então vamos ver na parte interna, com calma. Aqui se fala das questões referente a questões financeiras referente ao Milan, com algumas contradições. Uma coisa é fazer a manchete, outra coisa é depois ler letras pequenas de fato o que acontece. Hoje, aqui fala, hoje os acionistas do Milan vão aprovar o balanço de final de ano, que fiscalmente se conclui no metade 30 de junho, onde se fala que o déficit, o prejuízo, diminuiu bastante, ou seja, de 200 milhões, o prejuízo caiu para 96 milhões. Bom, é um resultado bom, claro, é uma tendência, mas é evidente que quando o time tem ainda um valor alto, considerado alto, de prejuízo durante toda uma gestão, é porque ele está fazendo sim um caminho virtuoso, mas é um caminho que dificilmente pode ser invertido. Ou seja, se eu estou economizando, estou evitando de ter contratos muito caros, jogadores com contratos longos e com um salário muito caro, fazer contratações muito caras, etc., etc. Esse é o virtuosismo. Então, se chegarmos a ter a metade do valor do prejuízo, do valor negativo do ano anterior, é porque esse percurso começou e precisa continuar, apertando ainda mais. E não como a Gazeta quer fazer intuir aqui para os seus leitores, e sobretudo para o torcedor do Milan, que agora a propriedade, que o grupo fundou Elliott, vai jogar mais 100 milhões para fazer compras, para ter mais contratos mais longos, os jogadores, etc. É uma contradição. O que precisa, de fato, é que esse déficit chegue muito próximo do zero, sem grandes manobras que não sejam aquelas de vender, eventualmente, jogadores que têm potencial ou não renovar contrato para aquele jogador que tem valores altíssimos de salário. Essa é a mágica. Né? Agora, essa capa com o dinheiro chovendo e todo mundo ganhando dinheiro, e somos milionários, somos bilionários, etc., é uma propaganda um pouco enganosa. 100 milhões para o Milan, esse seria
um dinheiro que a propriedade colocaria para fazer novos investimentos. E não é correto. Esse dinheiro vai servir para dar liquidez ao Milan, que tem, sim, um prejuízo financeiro ainda esse ano. E possivelmente terá. Só que é fundamental que esse prejuízo continue nessa tendência. Era 200, ficou 100, fique 50 e vai diminuindo. Aí sim, uma injeção de dinheiro vira um financiamento. Até então, por enquanto, o problema é esse. Uma gestão muito boa do Maldini e do Massara na direção. Com certeza, isso vai fazer com que, sobretudo, se começa a ganhar o Scudetto, ganhar a Copa Itália, eventualmente, conseguir, talvez não esse ano, mas o ano que vem, na Champions, e mais para frente, é um dinheiro que entra, que fez muita falta, nos balanços passados, é que agora vai entrar e que vai dar ao Milan uma tranquilidade que antes não tinha. Essa tranquilidade tem que se traduzir em quê? Tem que traduzir em manter um balanço bastante enxuto por enquanto. É claro que no momento em que vai, por exemplo, chegar a uma final de Champions League, vai entrar um dinheiro que vai te permitir, por exemplo, fazer contratações muito mais interessantes. Você vai ter um apelo maior para os seus patrocinadores, etc, etc, etc. Com isso, e aqui por isso também a foto do estádio de San Siro, a possibilidade de gerenciar, junto com a Inter, o estádio que pertence à Prefeitura de Milão, que é um estádio muito importante, mas que é um estádio que já tem uma idade, ou seja, não é um estádio moderno, não é um estádio que permita fazer muitas coisas no interior dele. Então, tem vários projetos, entre eles aquilo da demolição e reconstrução de outro estádio, ou aquele da remodernização. Porque o que precisa? Precisa que o estádio seja atrativo, como são atrativos, por exemplo, o Juventus Stadium, o Allianz do Palmeiras, por exemplo. São atrativos porque, além de ser um campo de futebol, tem muito mais que isso, tem uma atividade em volta disso, isso que é importante. Bom, aqui não falamos nada de futebol até agora, ou seja, de futebol dentro das quatro linhas, vamos começar a falar agora. Aqui o Pioli parece ter escolhido o Giroud para começar do início, e o Pioli está preocupado com a zaga. A zaga, ele diz, precisamos tomar menos gols, sobretudo porque quem está no mesmo patamar do Milan, ou seja, o Napoli, até agora sofreu somente 3 gols desde o início da temporada, estou falando do campeonato italiano, evidentemente. Qual seria a escalação possível? Colocaram bem pequenininho aqui, então vou ter que aumentar bastante, mas nós conseguimos aqui. Teremos o Tatarusano, evidentemente. Tá. Por enquanto, não deixou de ser um goleiro muito diferente daquilo que a gente já conhecia, com algumas dificuldades na hora de sair, mas não teve ainda jogos que fui, de fato, colocado muito à prova. Tomara que consiga manter um standard suficiente para evitar tomar gols de forma a que a responsabilidade seja eventualmente dele. Calabria e Ballo-Touré, nos dois externos da zaga, com Tomori e Romagnoli, no meio, sendo que o Kier está ainda indisponível, ou pelo menos não está 100%. Depois o Tonali que sim, no meio, o Saelemaekers e o Leão, o Saelemaekers que volta a ser titular, Krunic atrás do Giroud. Esse é o grande problema. O número 10 é que é interpretado pelo Giroud, pelo Krunic, que não é, de fato, o papel deles, é o Ballo-Touré, que não fez um jogo exemplar contra o Bologna, alternar momentos bons a momentos bastante ruins de jogo, interpretação de movimentos, interpretação de antecipação,
enfim, bastante complicado também para um jogador ser projetado imediatamente como titular e ter, de fato, que absorver bem todos os movimentos e, sobretudo, todos os momentos do jogo, que Theo Hernandes, por exemplo, tem de sobra. Quais são os disponíveis? Aqui temos o Manhã, o Plizar, são os dois goleiros, o Florencio Messias por mais 20 dias, o Dias, o Ibrahim Dias, o Rebic e o Castillejo ainda a serem avaliados. Entre os indisponíveis aqui, não temos mais o Theo Hernandes, que dessa vez ele negativo no teste anti-Covid, pode ir para o banco, assim como o Kier, que porém não está 100% e, portanto, também começa no banco. Do lado do Torino, o irmão do Milinkovic Savic, Sergei, e Buongiorno, Bremer e Gigi, são um trio de zaga bastante interessante, sobretudo o Bremer tem mostrado grandíssima qualidade, um jogador que no Brasil precisa ficar de olho, porque pode ser um reforço importante até para a seleção brasileira. O Aina é o Vojvoda, com Pobega e Lukic, Pobega que começa a ser lapidado, pode ser muito interessante. Pobega que joga de fato contra o time que emprestou ao Torino, inclusive empréstimo seco, sem possibilidade do Torino poder ofertar valores para poderlo comprar. Então, veremos, não tem na Itália nenhuma regra e, portanto, não existem contratos onde um jogador é impedido de jogar contra o time que o empresta. Então, o Pobega muito provavelmente será titular e vai jogar, como muitas vezes acontece, com muita mais disposição, justamente para mostrar, olha, você me emprestaram para o Torino, mas podia estar fazendo falta por aí. É uma das coisas que eu falei no início da temporada, antes do início da temporada, não empreste o Pobega, porque pode fazer falta. De fato, né, hoje o Pobega, com o Benacer, que vai a 40 alternado, o Krunic, que não estava muito bem, com o Kessie suspenso e também, eu acho que no final das contas não teria sido uma má ideia manter o Pobega, mas ele está do outro lado, tá? Com Pobega, Lukic, que são os dois volantes de fato, o Brecalo e o Preto, que são jogadores de altíssima qualidade, sobretudo o Brecalo, e que tem marcado 2 gols recentemente, e o Sanabria no meio do gol. O problema na sala de Mandragora. Mandragora é um grande jogador, né? Teve um problema na lesão no último jogo, na semana passada. Mansaldi, o lateral, também de grandíssimo valor, mas que ambos vão desfalcar provavelmente até o final do ano o Torino. E o Piazza também, que estava indo bem, que estava voltando a bons momentos, também está com problemas. Belotti, que está ainda em fase de recuperação, vai começar possivelmente do banco. Estamos ficando extremamente longos, mas era isso a nossa premissa, aquilo de poder, de fato, falar desse jogo entre Milan e Torino. Brecalo livre de inventar, vai ajudá-lo. Juric aposta tudo na tre quarti. A tre quarti é a região intermediária entre o ataque e os volantes, ou seja, um jogador que joga nas costas do centroavante e, portanto, Brecalo do lado, do outro, com Sanabria um pouquinho mais para frente. Assim, só para constar aqui, aquelas quando não tem trocadilho, tem busca de informações bastante, eu diria até divertida, né? Aqui é uma paródia, evidentemente, do conto de Branca de Neve, né? Quem é a mais bonita do Reame? Não? O specchio delle mie brame, chi è la più bella del Reame? Não sei como é que é essa em português, mas enfim, são quem que é mais bonito, quem que é
evidentemente, eles estão falando de beleza, estão falando de beleza de time. Com certeza, são os dois times que melhores jogam futebol, muito sólido o Napoli, com somente 3 gols sofridos, mas que não significa que o Napoli não seja absolutamente capaz de desenvolver bom jogo e, portanto, sólido e muito ativo, fazendo bom jogo. Um detalhe também importante que nós vemos colocando aqui como um elemento de alerta para a questão do Napoli, enquanto o Napoli encontrou de fato a Juventus, aquela Juventus na terceira rodada ainda totalmente desbaratinada, sem nenhum sul-americano jogando, porque tinha voltado da primeira pausa FIFA, e depois fez um 0-0 contra o Roma. Ou seja, ainda tem que encontrar Inter, Lazio e Atalanta, além do encontro direto contra o Milan. Enquanto o Milan já encontrou também a Juventus, mas também a Atalanta, ganhando fora de casa, inclusive, e a Lazio. Então, potencialmente, o Napoli deve ainda encontrar times que são bastante perigosos, né? E isso vai ser um teste de verdade. Bom, temos mais assuntos aqui na Gazeta dello Sport, falando que a zaga do Napoli é a zaga mais sólida de todos os campeonatos que se jogam na Europa. E pronto, aqui tem a questão do VAR ou do não VAR, só mencionando, já que no vídeo anterior falamos sobre isso, todas as incoerências que aconteceram, os erros, os 5 erros considerados aqui que o VAR fez, mas o De Rocchi, meu conterrâneo de Firenze, juiz da última Copa do Mundo representando a Itália, ele hoje é responsável para os juízes, um representante, aquele que designa juízes nos jogos, diz que os juízes estão indo muito bem. Se ele está feliz, estaremos felizes, nós também. E vocês são convidados a seguir com a gente amanhã, o pós-jogo, o vídeo do pós-jogo do Milan-Torino, e depois, como sempre, faremos uma live, possivelmente na sexta-feira, que será a live de pós-rodada, pós-décima rodada, encerrada assim todos os jogos da rodada número 10, que vai acontecer de terça até a quinta. Tchau!